Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves. Estou dando início a esse curso aqui com vocês, onde vocês vão aprender o Direito Processual Civil. Alguns aqui podem já me conhecer de outras obras, outras oportunidades que eu já trabalhei com vocês. Espero estar conseguindo sanar todas as dúvidas que vocês venham adquirir ao longo do curso, né? Mas é como eu sempre digo, eu vou até falar para vocês um pouquinho aqui sobre a apostila. A apostila ela vai ser um material didático complementar que vai te acompanhar durante as aulas, tá certo? Então nunca deixe de dar uma lida na sua apostila. Por exemplo, não precisa ler toda antes de começar as aulas. Vou assistir a aula 1 agora. Antes de você assistir a videoaula de número 1, você vai lá na sua apostila e dá uma lida no capítulo 1 para você se familiarizar com o tema, tá certo? Se ao final da aula você continuar com alguma dúvida, dá mais uma chance. Relê o primeiro capítulo da apostila, reassiste a primeira aula, se for referente à primeira aula, né? Se mesmo assim você não conseguir sanar a sua dúvida, vai aí embaixo nos comentários, deixa uma mensagem dizendo qual foi a aula, qual foi a sua dúvida e qual foi o tema que te deixou em dúvida, que eu vou estar fazendo questão de regravar a aula para vocês, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos começar com a nossa primeira aula. Introdução ao Direito Processual Civil. No contexto brasileiro, a disciplina de Introdução ao Direito Processual Civil desempenha um papel fundamental na formação dos estudantes de direito e na prática dos profissionais da área jurídica. O direito processual civil no Brasil é regido principalmente pelo Código de Processo Civil, CPC, famosa sigla aí conhecida pelos estudantes da área do direito, que passou por uma significativa reforma em 2015. Nós vamos falar disso também, resultando em mudanças substanciais na forma como os processos civis são conduzidos no país. A disciplina de Introdução ao Direito Processual Civil no Brasil aborda uma variedade de temas essenciais, começando pela noção de jurisdição, que é o poder estatal de solucionar conflitos de interesses. Ela também explora os princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro, como o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da razoável duração do processo, entre outros. Uma parte significativa do estudo introdutório do direito processual civil no Brasil é dedicada à compreensão da estrutura do processo civil brasileiro, que inclui a análise das diferentes fases do processo, tais como postulatória, instrutória e decisória. Além disso, é abordada a questão de competência dos órgãos judiciais, ou seja, a delimitação do poder de julgar cada tipo de demanda. Outro aspecto relevante é o estudo das partes do processo civil brasileiro, incluindo suas capacidades e legitimidades para agirem em juízo, bem como diversos tipos de intervenção de terceiros admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. A disciplina também trata da petição inicial, que é o primeiro ato processual do autor, e da contestação, que é a resposta do réu à demanda proposta. São discutidos os requisitos formais e materiais desses atos processuais, bem como os diferentes tipos de resposta ao réu pode apresentar, como a exceção de incompetência, a exceção de suspeição ou impedimento do juiz e a reconvenção. Ainda, a prova no processo civil é tema recorrente na disciplina, abordando-se os meios de prova admitidos pela legislação brasileira, tais como documentos, testemunhas, perícias, depoimento pessoal das partes, entre outros. Por fim, a disciplina de Introdução ao Direito Processual Civil no Brasil também explora os recursos processuais, que são meios de impugnação das decisões judiciais, permitindo a revisão das decisões por instâncias superiores. No contexto brasileiro, o estudo introdutório do direito processual civil não se limita apenas aos aspectos teóricos, mas também inclui a análise de casos práticos e a discussão das últimas atualizações legislativas e jurisprudenciais, garantindo uma formação sólida e atualizada aos estudantes e profissionais do direito. Definição e objeto do direito processual civil. A definição e o objeto do direito processual civil, no âmbito brasileiro, são temas essenciais para compreender a natureza e a função desse ramo do direito. O direito processual civil é uma disciplina que regula os procedimentos judiciais relacionados a litígios de natureza civil, ou seja,
aqueles que envolvem direitos patrimoniais e pessoais disponíveis entre particulares, bem como entre particulares do Estado. Entre particulares e o Estado, perdão. Em sua definição mais básica, o direito processual civil é o conjunto de normas e princípios que disciplinam a forma como os processos civis são conduzidos perante os tribunais. Ele estabelece as regras e os procedimentos que devem ser seguidos desde a propositura da ação até a sua conclusão, seja por meio de uma sentença judicial ou de um acordo entre as partes. O objeto do direito processual civil brasileiro é amplamente abrangente, incluindo diversos aspectos relacionados à administração da justiça. Entre os principais temas abordados por esse ramo do direito estão jurisdição, o poder estatal de julgar conflitos de interesses. No Brasil, a jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário e é uma das características essenciais do Estado de Direito. A ação é o direito de provocar o Estado juiz para que este aprecie e resolva uma controvérsia judicial. A ação é o meio pelo qual se instaura o processo e se busca a tutela jurisdicional. Processo e procedimento são coisas diferentes, não se esqueça disso. O processo é o instrumento pelo qual se exerce a jurisdição, enquanto o procedimento refere-se ao conjunto de atos processuais ordenados para a solução do litígio. Princípios fundamentais. O direito processual civil brasileiro é norteado por princípios como devido processo legal, ampla defesa, contraditório, razoável duração do processo, entre outros, que garantem um processo justo e equitativo. Partes e capacidade processual. São sujeitos de processo, tanto ativos, autor, quanto passivos, réu, e sua capacidade para figurar como parte no processo. Competência. A delimitação do poder de julgar cada tipo de demanda, estabelecido em razão da matéria, do valor da causa, do território, entre outros critérios. Petição inicial e contestação. São os atos iniciais do processo, nos quais o autor formula suas pretensões e o réu apresenta sua resposta. Prova. Os meios pelos quais se busca comprovar os fatos alegados pelas partes, como documentos, testemunhas, perícias, entre outros. Sentença e recursos. A decisão proferida pelo juiz ao fim do processo e os meios de impugnação das decisões judiciais. Em suma, o direito processual civil brasileiro tem como objeto regular os procedimentos judiciais relacionados aos litígios civis, garantindo o acesso à justiça, a proteção dos direitos das partes e a efetividade da prestação jurisdicional. Sua função é assegurar que os processos sejam conduzidos de maneira justa, célere e eficiente, contribuindo para a pacificação social e a realização da justiça. Princípios fundamentais do processo civil. No âmbito do direito processual civil brasileiro, os princípios fundamentais desempenham um papel crucial na orientação e na interpretação das normas processuais. Eles constituem a base ética e jurídica que norteia todo o sistema processual, garantindo a realização da justiça de forma equitativa, eficaz e compatível com os princípios democráticos do Estado de Direito. Abaixo, vamos explorar agora alguns dos principais princípios fundamentais do processo civil no Brasil. Princípio do devido processo legal, ou de processo justo. Esse princípio garante que ninguém poderá ser privado de seus direitos. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo.
É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Ninguém site. poderá ser privado de seus direitos sem o devido processo legal, ou seja, sem a observância das formalidades e garantias previstas em lei. Isso implica que todas as partes devem ter a oportunidade de se manifestar e de apresentar suas razões, além de assegurar a imparcialidade e a igualdade de tratamento perante a lei. Ampla defesa e contraditório constitui a garantia de que as partes envolvidas em um processo tenham a oportunidade de participar ativamente do contraditório, ou seja, de apresentar suas alegações. Lembra que contraditório vem de contradizer. Você tem o direito de negar, o direito de negar, no caso. Você pode dizer que se é verdade, se não é verdade. Para isso, você participa do processo exercendo o seu contraditório. E a ampla defesa é o direito que você tem de se defender, de constituir advogado, de solicitar um advogado, pedir um advogado público, entendeu? A ampla defesa e o contraditório são princípios indissociáveis, fundamentais para a busca da verdade e para a garantia de um julgamento justo. Imparcialidade do juiz. Este princípio assegura que o julgador seja imparcial e independente, devendo decidir o litígio de forma imparcial, sem qualquer tipo de preconceito ou favoritismo em relação às partes. A imparcialidade do juiz é essencial para a credibilidade e a legitimidade do processo judicial. Razoável duração do processo. Esse princípio estabelece que o processo deve ser conduzido de maneira célere e eficiente, evitando-se dilações desnecessárias e garantindo que a prestação jurisdicional ocorra em tempo razoável. A morosidade processual compromete a efetividade do direito e a confiança no sistema de justiça. Celeridade processual. Esse princípio está intimamente relacionado com o anterior e visa garantir que o processo seja conduzido de maneira ágil, sem prejuízo da garantia do devido processo legal. A celeridade processual é essencial para a eficácia da tutela jurisdicional e para a solução rápida. Opa, deixei o mouse aqui, perdão. Vamos lá, vamos continuar aqui que eu me perdi sem querer. Vamos lá. Celeridade processual. Esse princípio está intimamente relacionado com o anterior e visa garantir que o processo seja conduzido de maneira ágil, sem prejuízo da garantia do devido processo legal. A celeridade processual, gente, lembre-se de agilidade, velocidade. O processo ele deve ser ágil, tá certo? Mais agilidade do que velocidade, entendeu? A celeridade processual é essencial para a eficácia da tutela jurisdicional e para a solução rápida e eficiente dos litígios. Economia processual. Esse princípio busca evitar o desperdício de tempo, recursos e energia das partes do próprio Estado, promovendo a simplificação e a racionalização dos atos processuais. A economia processual contribui para a eficiência do sistema judicial e para a redução dos custos e da burocracia envolvidos nos processos judiciais. Boa-fé processual. Esse princípio impõe às partes e os demais sujeitos do processo o dever de agir com lealdade, honestidade e probidade ao exercerem seus direitos e deveres processuais. A boa-fé processual é essencial para a preservação da integridade do processo e para a prevenção de condutas abusivas ou dilatórias. Instrumentalidade das formas. Esse princípio estabelece que as formas processuais devem ser interpretadas de maneira flexível e pragmática, buscando-se sempre alcançar a finalidade de cada ato processual, sem excesso de formalismo ou rigidez procedimental. A instrumentalidade das formas contribui para a efetividade do processo e para a superação de eventuais entraves formais. Esses são apenas alguns dos princípios fundamentais que orientam o direito processual civil brasileiro. Eles refletem valores essenciais, como a garantia dos direitos individuais, a busca pela justiça, a eficiência do sistema judicial e o respeito aos princípios democráticos e constitucionais. A compreensão e a observância desses princípios são essenciais para assegurar a integridade e a legitimidade do processo civil brasileiro. Distinção entre direito material e direito processual. A distinção entre direito material e direito processual é fundamental para compreender a estrutura e o funcionamento do sistema jurídico brasileiro.
Esses dois ramos do direito desempenham papéis distintos, mas completamente complementares, na regulação das relações sociais e na administração da justiça. Vamos explorar mais detalhadamente cada um desses conceitos. Direito material. O direito material diz respeito às normas e aos princípios que regem os direitos e as obrigações das pessoas em suas relações sociais. Ele estabelece os direitos subjetivos e os deveres correlatos, bem como os critérios para sua aplicação e proteção. No contexto brasileiro, o direito material abrange diversas áreas do direito, como o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, o direito empresarial, entre outros. Por exemplo, no direito civil, o direito material determina as regras que regem contratos, propriedades, responsabilidade civil, família, sucessões, entre outros aspectos das relações privadas. Direito processual. O direito processual refere-se ao conjunto de normas e procedimentos que regulam a forma como os direitos previstos no direito material são exercidos, protegidos e garantidos perante os órgãos jurisdicionais. Ele estabelece as regras e os ritos a serem seguidos para a solução de conflitos de interesses, desde a propositura da ação até a sua conclusão. No Brasil, o direito processual é dividido em diversos ramos, como o direito processual civil, o direito processual penal, o direito processual do trabalho, entre outros. Por exemplo, o direito processual civil regula os procedimentos judiciais relacionados a litígios de natureza civil, enquanto o direito processual penal trata dos procedimentos relacionados à persecução penal e ao julgamento de crimes. A distinção entre direito material e direito processual reside no fato de que o primeiro diz respeito aos direitos e obrigações em si, enquanto o segundo estabelece os meios e os procedimentos para a sua efetivação e proteção. Em outras palavras, enquanto o direito material define o que é justo e permitido, o direito processual estabelece como esse direito será exercido e protegido perante o sistema judiciário. É importante destacar que, embora sejam distintos, o direito material e o direito processual estão intrinsecamente relacionados e interagem constantemente no contexto jurídico. Sem direito processual, os direitos materiais seriam meramente teóricos, sem efetividade prática. Da mesma forma, sem direito material, o direito processual não teria objeto de atuação. Assim, ambos os ramos do direito são essenciais para o funcionamento do sistema jurídico e para a realização da justiça. Caro aluno, o que separei para a primeira aula é basicamente isso. Siga as orientações da tela. Se você ficou com dúvida, não se esqueça de reassistir a aula, reler a apostila, dar mais uma chance, tá certo? Se mesmo assim sua dúvida não sanar, comenta sua dúvida aí embaixo que eu vou estar fazendo questão de regravar para vocês a aula. Desde já, grato pela atenção. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!